Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo querido que sempre está aí conosco acompanhando o podcast Entendes o que estás lendo. Eu sou o Fábio, estou de volta. A gente vai ver hoje Levítico capítulo 10, a parte 3, episódio número 390 desta que é a quinta temporada, onde estamos vendo o livro de Levítico. Agora no comecinho desse ano 2023, a gente teve um crescimento exponencial aí dos nossos ouvintes. Tem chegado bastante gente interessada em começar o ano aprendendo mais da palavra de Deus, e é para isso que eu estou aqui, para te ajudar nessa caminhada. A gente tem usado como base muita teologia bíblica aqui de muita boa qualidade, muitos comentários bíblicos, muitos dicionários para trazer para você, juntamente com toda a nossa experiência, mais de 25 anos que a gente estuda a Bíblia. Aqui para você um estudo claro e objetivo, um hermenêutico, uma exegese bem bíblica, nesse estudo sequencial, capítulo por capítulo da Bíblia, tá bom? Eu sou o Fábio, acho que eu já falei, né? Para quem ainda não me conhece, que bom ter vocês aí. Vocês que estão animados, fiquem firmes aí. Espero ficar o ano inteiro com vocês. Já tô aqui há 2 anos, hein? Não me abandonem, vocês fiquem firmes comigo. Já tô há 2 anos aqui, praticamente, fazendo esses estudos. Já fizemos Gênesis, Êxodo, João e Evangelho de Lucas. Agora a gente está em Levítico. Depois espero voltar para Mateus ou Marcos. Vamos decidir ainda, sempre um livro do Novo, um livro do Velho Testamento, capítulo por capítulo, cada detalhe. Se você quer aprender mais teologia bíblica, quer mergulhar mais no texto sagrado, esse é o lugar certo. Tudo gratuito, um toque aí no seu celular. Que joia, né? Vai orando por nós, para Deus continuar nos dando graça, para continuar fazendo esse trabalho, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre as restrições do serviço religioso ali do capítulo 10 de Levítico. A gente vai continuar falando de Arão ali, os seus filhos e tudo que acontece ali. Então, o fato aqui de que nesse texto a honra, ela envolve uma responsabilidade, está implícito em muitas dessas ordenanças e é reconhecido no julgamento da conduta de homens que ocupam posições de destaque na sociedade, na igreja, igualmente ali como aqueles sacerdotes. Então, ser dedicado ao serviço de Deus, a um serviço religioso, assim, foi um privilégio inestimável conferido a Arão e a toda a sua família. O selo de Deus foi estampado em suas testas e o povo começou a ver eles e a considerá-los com respeito. Cuidou da sua manutenção também. Compare a honrosa posição de hoje de ministros, missionários. Sim, todos os seguidores de Cristo também agora, embora não haja títulos. Observe que há restrições especiais resultantes da consagração dos sacerdotes ali e enfermidades comuns às quais eles estão sujeitos. Igualmente a outros, a gente vai ver o que isso se assemelha com a gente hoje. Então havia restrições, como eles eram proibidos de se misturar com o mundo e os seus compromissos. A ordem era: não saia do santuário, pelo menos por um período. Eles eram privados da liberdade que outros desfrutavam. Perseguições que podem ser praticadas por outros contra eles. Existe essa possibilidade. Era proibido o contato com tudo que estava contaminado, eles não poderiam tocar nos cadáveres, até mesmo de seus parentes. E os primos de Arão, eles desempenharão os últimos ofícios para os seus irmãos. Que coisa interessante! Que acordo tem o espírito da vida com a morte? Profanar a santa unção é incorrer no desagrado divino. Nem imundície, nem conversa tola, nem gracejos, que são
inconvenientes. Não tenha comunhão com as obras infrutíferas das trevas. Eles estão sujeitos às perdas e lutos comuns. Não há nenhuma providência especial a esse respeito. Mesmo Arão e seus filhos, eles têm que se curvar diante de situações aflitivas. Se fosse de outra forma, grande parte da disciplina da vida seria omitida do treinamento dos principais estudiosos de Deus. Eles também sentem dores naturais da tristeza. Evidentemente é assim no presente caso, ou o comando para abster-se das manifestações usuais de pesar não teria sido emitido. Não se espera que os ministros de Deus se tornem de coração duro e insensível, mas não devem ceder a explosões de angústia. Eles estavam passíveis de cometer atos que desagradavam a Deus. Nadab e Abiú fizeram isso, os filhos de Arão. Eles são um aviso solene dessa possibilidade de transgressão. Mesmo cristãos de renome podem cair em pecado grave. Aquele que espera grandes coisas de nós também, se lhe pedirmos, conceder-nos-á a força necessária para podermos cumprir as suas exigências. Embora conscientes da importância atribuída a todas as nossas ações, não precisamos ficar deprimidos com uma carga de ansiedade. Essa é a palavra para aqueles que estão incumbidos de serviços eclesiásticos. Podemos sempre se alegrar no Senhor. Às vezes é um fardo pesado. Ali também foi ordenado uma abstinência, versículo 8 ao 11 do capítulo 10. Dentre as funções dos sacerdotes, eles tinham que observar os vários ritos relacionados com a adoração a Deus, para garantir que nada profano entrasse no recinto do tabernáculo. O incenso, que poderia ser suficiente por fora, ele seria um insulto a Jeová por dentro. O fogo, útil para fins culinários comuns, seria considerado fogo estranho se apresentado ao Senhor. Aconselhar o povo sobre a distinção feita pela lei entre coisas limpas e impuras. Havia comida permitida deles comerem, as doenças que exigiam separação, os tempos em que a impureza cerimonial era contraída, etc, etc. Muitos detalhes aqui da lei. E todos esses assuntos, eles estavam sob a supervisão dos sacerdotes. Eles tinham a missão de instruir o povo em geral em todos os estatutos do Senhor. Na ausência de documentos escritos ali, essa era uma parte muito importante dos deveres dos sacerdotes e fornecia uma das razões para posteriormente localizar as suas cidades entre as diferentes tribos de Israel. Veja que os efeitos do vinho ou da bebida forte, eles são diversos em diferentes homens e em diferentes estágios. E descuido, uma excitação, uma estupefação, ambos podem resultar e trazer sobre o ofensor a ira de Deus. E o princípio aqui é óbvio no texto, de que o serviço de Deus exige abstenção de outros prazeres que seriam permitidos até mesmo em outras circunstâncias. Como o número de sacerdotes era limitado nessa época, a limitação do texto praticamente impunha uma abstinência quase contínua sobre eles. Havia um entusiasmo estimulado por meios indignos, ousadia gerada por calor falso, tudo isso a bebida causava, incapacidade de declarar o conselho de Deus, imaginação desenfreada entre os seus preceitos. Estes são ofensivos a Deus em seus servos e expõem os possuidores a seus julgamentos. O que tem a ver o vinho com adoração, meus queridos? A proibição do texto, ela se estende particularmente ao sacerdote, prestes a oficiar no culto a Deus no tabernáculo. Quando entrardes no tabernáculo, não havia uma referência ao uso doméstico do vinho, nem separou totalmente o vinho forte do serviço sagrado. A gente vê lá em Êxodo 29:42, em Números 28:7. Tudo que levaria a mente para longe de Deus e de sua verdade,
Tudo que possa interferir na pureza, sinceridade, espiritualidade do culto público deveria ser evitado. Pode ser um belo traje, uma ornamentação, uma música, retórica, filosofia, etc. Todo homem deve julgar por si mesmo. Feliz é aquele que não se condena naquilo que permite. Romanos 14, 22. Nós sabemos que as bebidas, elas são de alguma forma prejudiciais. Enfraquecem, tornam o corpo sonolento, o intelecto nublado, o espírito pesado. Para a adoração de Deus, nós devemos trazer o nosso melhor. De forma alguma, animais coxos e cegos poderiam ser sacrificados. Malaquias 1,8 fala isso. Nem o segundo melhor, mas o melhor que podemos trazer. Não uma estrutura corporal cansada, que cai no sono enquanto Deus está sendo abordado. Não uma mente que perdeu sua elasticidade, a sua força, mas precisamos oferecer a Deus nosso eu mais vigilante, vigoroso, enérgico. Devemos trazer ao seu altar o poder que pode discernir entre o bem e o mal, entre o aceitável e o ofensivo. Os sacerdotes deveriam, em virtude de outros preceitos, considerar cuidadosamente de antemão o que deveriam fazer e o que deveriam evitar, para que estivessem prontos para ministrar ao Senhor. Se nossa oferta de sacrifícios espirituais a Deus em seu santuário é aceitável ou não, depende não mais da provisão que é preparada em casa para nós do que da preparação consciente de nosso coração antes de subirmos para isso, sem dúvida. O objetivo principal da nomeação do sacerdote era o sacrifício. A função deles era, antes de tudo, fazer um papel de mediador. Era mediar entre Deus e o povo, ficar em seu altar e apresentar-lhe sacrifícios. Mas isso não constituía todo o seu dever. Eles deveriam ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor havia falado. Sem dúvida, toda a tribo de Levi estava associada ao sacerdócio em ensinar a Israel a lei do Senhor. Existe uma duplicidade aqui dessa tarefa que a instrução envolve aqui. Os sacerdotes, eles teriam primeiro que dar a conhecer os preceitos particulares da lei, para que pessoas pudessem trazer seus sacrifícios de forma apropriada, vir nas estações designadas para os festivais sagrados, evitar todas as coisas que foram proibidas, agir corretamente em suas várias relações domésticas e sociais, etc, etc, etc. Depois, eles deveriam, para explicar o espírito e o significado do ritual, para que quando os adoradores chegassem ao tabernáculo, eles pudessem não apenas passar pelas formas corretas, mas também entrar no espírito delas, para que sejam afetados por um senso de pecado, por uma esperança de perdão, por um desejo de se dedicar a Deus, por um espírito de santa alegria em Deus e de amor fraternal para com seus seguidores. Comunicar todos os detalhes da lei e deixar sem interpretação o seu significado espiritual seria omitir uma parte essencial de seu dever sagrado como instrutores religiosos da nação. Nós podemos ser lembrados das obrigações do ministério cristão. O privilégio daqueles que ministram para Cristo também é duplo. Eles têm que levar as almas a Deus, sugerir pensamentos e palavras através dos quais os adoradores podem se dirigir a Deus e fazer seu próprio apelo pessoal e direto a Ele. Depois, eles têm que instruir na verdade cristã, e essa instrução é combinar duas coisas. Primeiro, tornar conhecida a vontade de Deus conforme declarada nas Escrituras Sagradas. E segundo, imprimir essa vontade na consciência da congregação. O ministro cristão, ele procura esclarecer. Então ele deve deixar aqueles a quem ele serve para agir, e eles devem então carregar o seu próprio fardo. Assim nós chegamos ao dever da congregação cristã, ou seja, valer-se do trabalho do ministro, segui-lo espiritualmente e simpaticamente
ao trono da graça e com ele aproximar-se de Deus em oração. Procurar entender a mente de Deus, algo que é quase impossível, mas aquilo que está ao nosso alcance, como é declarada a vontade, como é declarada e explicada para nós, aquilo que Deus nos permite conhecer. Depois nós devemos aplicar a nós mesmos as nossas próprias necessidades, as exortações que a palavra de Deus nos dá de como viver uma vida plena e abundante. Tá bom, meus queridos? Então a gente fez um paralelo aqui entre a função do sacerdote e do ministro e a gente vai continuar falando mais nisso no próximo episódio. Tem muita coisa legal ainda pra gente aprender, tá bom? Da palavra de Deus, eu te espero, você volta, tá bom? Não me deixa aqui sozinho, vamos se juntar nessa grande comunidade interessada em aprender mais a palavra de Deus, que a gente consiga praticar, colocar em prática todo o conhecimento bíblico que é importante, né? Só ouvir não vai surtir o efeito desejado, tá bom? Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.